Olá pessoal, sou a professora Cíntia Pinho e vamos dar continuidade aqui aos nossos laços de repetição para vocês entenderem quando aplicar os três laços. Então, a gente tem o laço para ou for, enquanto ou while, repita ou do while, né? Que é nas diferentes linguagens de programação. Então, na outra aula eu mostrei para vocês uma lista aqui de 15 exercícios diferentes que eles podem ser utilizados. Tem alguns que são melhores utilizar um laço, tem uns que são melhores utilizar outro laço, e aí eu vou mostrar, né, alguns desses exercícios aqui resolvidos para vocês verem quando que eu usei um e quando que eu usei o outro. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, faça um algoritmo que escreva na tela os números de um número inicial a um número final. Né? Os números inicial e final devem ser informados pelo usuário. Aí ele vai fazer um contador. Né? Por exemplo, o usuário vai digitar 1 e 10, aí ele vai contar de 1 até 10. Se ele digitar 1 e 1000, ele vai contar de 1 até 1000. Se ele digitar 10 e 50, ele vai contar de 10 a 50. Então, aqui, qual é a chave desse exercício? Eu sei a quantidade de vezes. Como assim, professora? Eu sei a quantidade. Porque aqui, ó, o número inicial e o final, ele vai ser informado pelo usuário. Então, eu vou ter entrada nesse exercício. Então, eu sei aonde meu algoritmo inicia e eu sei em que ponto que ele finaliza. Então, nesse caso, eu sei que o melhor algoritmo a utilizar aqui é o laço para. Então, eu vou abrir ele aqui para vocês verem já pronto como que ficou. Então, eu tenho aqui a sequência de valores, né, digitada pelo usuário. Então, eu tenho aqui 3 variáveis. Então, eu criei a variável ini, final e contador. Então, eu tenho aqui a minha entrada de dados, tá? Então, na entrada de dados, eu vou pedir para o usuário digite o valor inicial e digite o valor final. Então, eu tenho o início e o fim. E aí, o meu laço, ele vai ter o início e o fim. Aqui, eu ainda melhorei um pouco o exercício, porque eu quero saber, né, eu coloquei um condicional aqui, na verdade foi um enfeite para o exercício, para verificar, vamos supor, se o usuário digita aqui um número menor e um número maior, ok, não tem problema, né, porque se eu digitei 10 e 50, eu vou fazer 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 até 50. E se eu digitar 50 e 10, se o valor inicial aqui ele for maior que o inicial, então vai dar um bug, né, no meu programa, se eu não pensar nisso. Então, por isso que eu dei uma enfeitadinha aqui, eu coloquei um C, né, um condicional, e dentro de cada condicional eu coloquei um laço para. Porque se o número inicial ele for menor que o final, é o que a gente espera. Então, esse aqui é o laço que acho que vocês já devem ter até pensado quando a gente fez o exercício. Então, se o número inicial ele for menor que o final, que é o que é comum, né, o usuário digitar primeiro o número menor e o maior, aí ele vai imprimir, né, o contador. Então, para, conte, que é o número, que é a minha variável que conta, de ini até fim. Né? Então, o usuário vai digitar o início e o fim. Então, ó, eu tenho uma quantidade de laços a ser executado. O que ele vai imprimir na tela? O próprio conte, que aí, como ele é um laço, ele vai o próprio para, não preciso colocar um contador aqui dentro, porque o para ele vai aumentando. Agora, se o número inicial não for, né, menor que o final, aí ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer o inicial até o final, porque esse número aqui ele vai ser maior, e aí ele vai fazer passo 1, tá? Então, ele vai fazer uma contagem regressiva. Então, ó, por exemplo, vamos supor, se eu digitar aqui 5 e eu digitar 40, ok. Ele vai contar, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40. Tem esses 3 pontinhos aqui, esses valores. Aí ele vai fazer esse C aqui. Porém, se eu fazer o contrário, se na hora que eu for rodar esse algoritmo, eu colocar primeiro um valor maior, por exemplo, eu colocar 60 e 50, aí, como que ele vai fazer uma contagem, né? 60, 70, 80, não dá, porque esse número ele é maior. Então, por isso que eu coloquei essa outra opção aqui, caso o usuário digite diferente. Então, ele vai fazer uma contagem regressiva. Olha, ele faz 60, 59, 58, 57. Então, dei uma enfeitadinha aqui, mas só para vocês entenderem. Então, olha só como fica legal, né, esse exercício, tá? Então, é assim que é aplicado o laço. Então, aqui a gente está usando o C, que nós já vimos, unindo com o laço de repetição. Então, esse contador ficaria dessa forma. Agora, vamos ver outro exercício aqui.
O próximo exercício, ele fala assim, escreva um algoritmo que imprima a tabuada de um número informado. Bom, a tabuada aqui nós vamos entender para ele imprimir os 10 primeiros números, tá? Então, ele vai fazer 10, aí ele vai fazer 1 vezes, né? 1 vezes 1, vamos supor que eu digitei, eu quero a tabuada do 4, né? Aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 4 vezes 1, aí ele vai fazer 4 vezes 2, ele vai fazer 4 vezes 3, 4 vezes 4, e aí aqui ele põe o resultado, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8, e assim por diante, tá? Então, o que vai? O 4, ele não muda. O que vai mudar? Esse valor aqui. E ele muda para qual? Ele vai incrementando. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse valor aqui, vocês podem concordar que dentro de todas as ideias que nós estávamos anteriores, ele é o nosso contador, né? Então, é ele que vai alterar. O 4, ele não altera nunca, né? Então, mas eu sei que eu quero a tabuada do 10. Então, quantas vezes isso daqui vai ser feito? 10 vezes. Então, nesse caso aqui, eu também vou usar o para, porque eu sei quantas vezes esse laço vai ser executado. Eu quero a tabuada, né? Eu quero que ele faça 10 vezes. Se fosse 20, eu daria o tamanho 20. Se fosse tabuada do 30, né? 40, 50. Mas eu quero que execute 10 vezes. Ele vai incrementando 10 vezes e vai multiplicando pelo valor digitado pelo usuário. Esse exercício também é super tranquilo de ser feito. Também compara, eu vou mostrar ele aqui pronto para vocês. Olha só como ele fica pequenininho. Então, eu vou pedir aqui a entrada, tá? Então, digite um valor para montar a tabuada, digite o valor, aí eu crio aqui o meu laço. Nesse caso aqui, para brincar, eu deixei tamanho 100, né? Porque não vai fazer diferença. Mas o que é a tabuada? A tabuada nada mais é que o meu resultado vai ser o número que o usuário digitou vezes o contador. O que é o contador? É o que vai aumentando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, o que ele vai imprimir na tela? Aí, aqui é uma questão de vocês montarem só a tabuada de vocês, que é o próprio número. Aí, coloquei uma vírgula, incrementei aqui com um X, para ele saber que é uma multiplicação. Aí, press para ele imprimir o conte e o resultado. Então, se eu executar aqui passo a passo, essa tabuada, observem aqui, ó. Ele vai pedir para digitar um número. Eu quero a tabuada do 7. Dei um Enter, ele vai entrar aqui. Então, ele vai fazer, né, a tabuada de 1 até 10, né? Então, ele vai contando de 1 até 10 a tabuada do 7. Então, o num vale 7. Então, ó, eu vou executar. Aí, o resultado, que inicialmente está zerado, o que ele vai fazer? O num, quanto vale num? 7 vezes conte. Quanto está valendo conte? Começa valendo 1. Ele vai fazer 7 vezes 1 e vai imprimir aqui na tela, ó, 7 vezes conte, que está valendo 1, e vai ser igual ao resultado. Qual que é o resultado? 7 vezes 1, que vai dar 7. Então, olha só, né? Ele vai imprimir, ó, 7 vezes 1, 7. Aí, ele volta lá, ele vai fazer 10 vezes, não vai? Então, conte agora, ele vai passar a valer 2. O num não vai mudar, ele vai passar, ele sempre é 7, ó, porque o que vai aumentar é o meu conte. Então, aí ele vai lá e vai imprimir 7 vezes 2, 14. E aí vai indo, ó. Aí ele vai montando até a tabuada do 10. Então, olha só que interessante. Então, o que muda? Que eu sei quantas vezes eu quero. Eu quero a tabuada, quero que faça do 20. Meu, é só mudar aqui para 20. A lógica não muda, ó. Aí ele vai imprimir, né? Eu quero a tabuada do 5 agora. Aí ele vai fazer 5 vezes 1 até o 5 vezes 20, ó. Faz certinho. Então, não tem problema, porque a lógica é a mesma, tá? Então, eu vou pegar o resultado, vou pegar o número que a pessoa digitou e vou multiplicar pelo meu contador aqui do laço de repetição. Então, super tranquilo também, esse daqui eu vou usar o para. Vamos para mais um, agora eu vou mostrar para vocês o uso do enquanto, tá? Então, escrever os números que escreve os números ímpares de 100 a 200, isso aqui é tranquilo, tá? Então, eu sei onde inicia, eu sei onde termina. Já mostrei para vocês que dá para fazer com o passo 2, inclusive, dele imprimir os números ímpares, ou vocês podem voltar lá nos outros vídeos
para ver aquelas divisões que pegam o resto, né? Eu sei que qualquer número dividido por 2 e que dá resto 1, ele é ímpar. Então, aí eu posso fazer essa verificação aqui. Mas vamos para o 4, porque agora eu quero que vocês vejam o uso do enquanto, tá? Então, ó, faça um programa que solicite o código da conta. Aí ele dá um exemplo aqui, e a senha de uma conta. O programa deve verificar o usuário e senha e tentar até 3 vezes para receber a senha correta. Caso contrário, o cartão é cancelado, que é o que acontece com o nosso caixa eletrônico. Então, ele tem um laço de repetição que ele faz quanto? Ele verifica a nossa senha 3 vezes. Se a gente digitar errado a 3ª vez, o nosso cartão ele é bloqueado. Então, vamos lá para esse exercício. Então, eu já tenho ele pronto aqui, ó, exercício do usuário e da senha. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu criei o código e a senha e a quantidade. Então, eu tenho aqui a minha entrada de dados. A entrada de dados, obviamente, né, eu coloquei uma firula aqui, um enfeite, né, bem-vindo ao Banco ETEC. Digite o código, que é a conta, e digite a senha, ok. E aí, a quantidade, ela passa a valer 1, por quê? Quantas vezes a pessoa digitou o usuário e senha? Então, ele já digitou uma vez. Só que esse nosso algoritmo aqui, ele não tem um banco de dados, mas vamos subentender, né, que o número da minha conta é 1234 e o número da minha senha é 1234. Então, enquanto o usuário digitar um valor diferente, né, esse daqui a gente já viu lá nos operadores relacionais, que isso daqui, né, significa diferente. Então, enquanto a pessoa digitar a senha diferente, o usuário diferente, o código diferente ou a senha diferente, ele vai ficar pedindo para digitar a senha de novo. Ó, digite o número da conta novamente, digite o número da conta novamente, né? E se ele fizer isso 3 vezes, o cartão ele tem que ser cancelado. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, ele já digitou uma vez. Se ele entrou aqui dentro, significa que ele digitou errado. Então, ó, vamos lá, passo a passo.